A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. E se não tiver, que Deus abençoe, que logo fique em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as noites com a meditação da noite. Hoje nós estaremos dando continuidade à leitura dos provérbios. Nós estamos em Provérbios 20, já estamos indo rumo ao provérbio 31, amém? Glórias a Deus, que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Deixe aí a sua inscrição, o seu like, também compartilhe com seus amigos, porque você vai estar ajudando esse canal a crescer e a palavra do Senhor ser cada vez mais propagada por esse mundo. Glórias a Deus. Meus irmãos, então eu vou fazer a leitura na Bíblia na linguagem de hoje e depois nós estaremos meditando em apenas alguns versículos, amém? Provérbios 20. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O lavrador preguiçoso que não ara as suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz, pelos seus atos a gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Peço-te sabedoria do alto para que eu possa transmitir a sua palavra. Pai, que não saia dos meus lábios nada que não venha de ti. Peço-te também que abra o nosso entendimento espiritual para que nós compreendamos o teu querer.
Senhor, abençoe a todos os ouvintes, que o Senhor derrame sobre suas vidas as bênçãos que necessitam, conforme a vontade do Senhor. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria, né, que estamos aqui para mais um dia de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, eu destaquei alguns versículos para a nossa meditação. O primeiro é o versículo 1. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Né? Nós vemos, irmãos, no nosso cotidiano, né, que as pessoas que infelizmente entram, né, por esse tipo de situação, né, onde se vicia na bebida, acaba infelizmente sendo escravo dela, né? A pessoa já amanhece ali, né, mergulhado, né, na bebedice, né? Então isso é muito triste. Quantas famílias, né, que são desfeitas, né? Quantas pessoas que acabam com as suas próprias vidas por conta da bebida. Então, verdadeiramente, né, quem bebe demais fica barulhento, caçoa dos outros e vira um escravo da bebida. Então, que nós possamos ser, né, pessoas que sejam canais de bênção para essas pessoas, para que elas saiam, né, dessa escravidão, levando a palavra do Senhor para elas, né, em nome de Jesus. Versículo 4. O lavrador preguiçoso que não ara as suas terras no tempo certo, não terá nada para colher, né? Então, a pessoa que é preguiçosa, né, que ao invés de estar ali cuidando do que precisa ser cuidado para poder no dia de amanhã estar ali recebendo, né, para o seu sustento, e não o faz, ele não terá nada, né, para colher. Então a gente já falou sobre essa situação em alguns devocionais anteriores, né? Até trouxemos o exemplo aqui das formigas, né, que está aqui também nos provérbios, né, que as formigas trabalham no verão para que elas tenham alimento no inverno. Então, da mesma forma, somos nós, né? Precisamos trabalhar, sempre ter ali, olha, algum recurso guardado, né? Porque nenhum de nós sabe o dia de amanhã. Não sabe se vai, né, de repente cair doente ou ter alguma outra dificuldade, um desemprego. Então, é necessário, né, que a gente sempre tenha ali as nossas reservas para poder termos o sustento, né, nos dias maus. Então, olha, aquele que é preguiçoso, né, que não trabalha, infelizmente ele não terá nada para colher. Versículo 10. O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos, né? Com certeza, o Senhor ele gosta de pessoas, né, que são honestas, né, que estão sempre prontas a agir com honestidade, né? Então, o Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos, quem age, né, com falta de honestidade para com seu próximo, quem acha que está enganando, né? Então, assim, a pessoa pode até enganar a outra, mas não engana a Deus. Então, o Senhor detesta esse tipo de pessoa. Versículo 13. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Né? Aleluia, já falamos sobre isso também. Versículo 17. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Olha que coisa terrível, né, irmãos? Seria ter areia na boca. Então, olha, aquele que age com falta de honestidade, né, e que come ali dessa desonestidade, naquele primeiro momento pode parecer bom, mas depois com certeza ele vai sofrer, assim como aquele que tem areia na boca. Versículo 19. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Né? Se a gente está ali, olha, perto de uma pessoa e essa pessoa está sempre falando do outro, fazendo mexericos, que a gente saia fora, porque com certeza ela também vai falar da gente. Né? Então, a Bíblia tem, né, ensinamento para tudo, irmãos, até em relação ao mexeriqueiro, ao fofoqueiro, né? Versículo 22. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Glórias a Deus, né? Então, a vingança vem do Senhor, né? E não é nossa. Então, nós precisamos o quê? Sempre entregar nas mãos de Deus
as nossas injustiças, aquilo que a gente está sofrendo, porque o Senhor fará justiça por nós, né? E não é com as nossas forças, né, que a gente deve agir, mas sim entregar ao Senhor. Versículo 25: pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Isso é uma grande verdade, né? Para a gente não fazer votos nem em vão. O Senhor não obriga ninguém a fazer votos, mas se fizer, deve pagar, né? Então, olha, a gente tem que pensar bem antes de prometer alguma coisa ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. E para finalizar, o versículo 30: os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter, né? Então, quando a gente está sendo, né, passando por alguma provação, que a gente entende que é um castigo do Senhor, né, que a gente saiba que isso vai ser o quê? Vai servir para nos curar, aleluias, para nos fazer pessoas melhores, cristãos melhores, né, vão melhorar o nosso caráter. Então a gente deve o quê? Aceitar e aprender, né, aleluias, não voltar a cair naquele mesmo erro, em nome de Jesus. Amém? Olha quantas coisas, né, que a gente aprendeu aqui nessa breve meditação, né, irmãos? Olha, aprendemos que as pessoas que estão sempre na bebedice, né, são escravos da bebida, que a pessoa preguiçosa, né, que ela nunca vai ter nada para colher, que o Senhor detesta medidas e pesos desonestos, que aquilo que a gente adquire desonestamente pode parecer bom, mas vai ser como areia na boca, que devemos estar longe dos mexeriqueiros, que não devemos nos vingar, né? Que devemos pensar bem antes de prometer alguma coisa ao Senhor e que os castigos servem para o nosso aprendizado. Amém? Olha quantas coisas maravilhosas, né, que a gente extrai da palavra do Senhor. Então, nunca vamos deixar, irmãos, de meditar na palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Eu não encontrei nenhum texto que fizesse relação a esses provérbios, mas eu vou ler um outro aqui que com certeza vai trazer um ensinamento para nós. O título é Sem Problemas. Será que os pais estão fazendo todo o possível para que seus filhos sejam felizes? E isso não estaria tendo o efeito contrário? Essas perguntas são o início de uma entrevista com Lori Gottlieb, autora de um artigo sobre jovens adultos infelizes. Sua conclusão: sim, os pais se recusam a deixar seus filhos experimentarem o fracasso ou a tristeza, dando-lhes uma falsa visão do mundo e não os preparam para as duras realidades da vida adulta. E, no fim, acabam ficando com sentimentos de vazio e ansiedade. Alguns cristãos esperam que o Senhor seja o tipo de pai que os protege de toda tristeza e desapontamento. Mas não é esse tipo de pai que ele é. Ele amavelmente permite que seus filhos passem por sofrimentos. Quando começamos com a confiança equivocada de que uma vida sem problemas nos fará verdadeiramente felizes, nos enfraquecemos tentando viver nossa crença falha. Mas quando enfrentamos a verdade de que a vida é difícil, podemos investi-la na busca de uma vida boa e piedosa. Esse viver nos fortalece para os momentos difíceis. O objetivo de Deus é tornar-nos santos, não apenas felizes. E quando somos santos, temos mais chance de sermos verdadeiramente felizes e satisfeitos. A pessoa satisfeita aprendeu a aceitar o amargo como o doce. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.